As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A Guarda Nacional Republicana reforçou nas redes sociais os alertas em torno das burlas porta a porta, crime que é praticado especialmente junto de pessoas idosas residentes em zonas mais isoladas, sendo que os indivíduos se apresentam como profissionais de instituições do Estado português, iludem os cidadãos sobre a existência de prémios e, alegando falsos pretextos para a entrega do valor em causa, induzem as pessoas a mostrar o dinheiro de que dispõem nas suas habitações para visualizarem o número de série das notas como condição para a atribuição do mesmo. São ainda conhecidas outras situações, como de cobrança de valores indevidamente pagos, decorrentes de pensões ou outras prestações. Em qualquer uma das situações, o objetivo principal é a obtenção de valores, dinheiro ou outros, ou ficarem a saber se as pessoas dispõem de dinheiro nas suas casas. Caso seja abordado com estes pretextos, não hesitem em contactar as autoridades assim que seja possível, identificando características físicas dos eventuais burlões e ainda a matrícula da viatura onde os mesmos se fazem transportar. O renovado Largo de Sem Soldos, na freguesia de Madalena e Bezelga, concelho de Tomar, vai ser inaugurado a 23 e 24 de março, sendo que o Sport Clube Operário irá mesmo promover uma festa para assinalar esse momento. Recorde-se que esteve em causa um investimento que rondou os 910 mil euros, sendo que os trabalhos visaram a requalificação urbana do largo principal da aldeia, através da introdução da pedra como revestimento de vias e passeios, introdução de mobiliário urbano e reestruturação das infraestruturas, nomeadamente o abastecimento de água, reforça a autarquia em recente nota de imprensa. A obra, consignada a 5 de dezembro de 2022, tinha um prazo de execução de 6 meses, mas diversas circunstâncias fizeram com que fosse necessária a prorrogação dos trabalhos até este mês de março. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Partido Social Democrata de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Pela voz do vereador Luís Francisco, é deixado um alerta em torno de serviços que têm pessoas a mais e de outros com pessoas a menos. Estrutura essa que, reforçou o eleito, vem do passado e vê-se que está desenquadrada. Luís Francisco refere que a Câmara deve ter em consideração a melhoria dos tempos de resposta e, consequentemente, dos serviços prestados aos cidadãos. Há que rever e pensar e adequar a estrutura da Câmara Municipal aos tempos atuais. Portanto, quando falo de estrutura, falo de pessoal, naturalmente, e não só, naturalmente, há setores, como já aqui se falou, que têm pessoas a mais, outros têm pessoas a menos. E, portanto, há que adequar isto, mas também há que adequar o que é que a Câmara Municipal tem que fazer, qual é que são as respostas nos tempos presentes, atuais, e temos uma estrutura que vem de trás, do passado, e que está um pouco, naturalmente, há sempre, portanto, atualizações, procuras de melhoria, mas que, de algum modo, vê-se que está desadequada, nomeadamente nos tempos de resposta, e, portanto, temos que adequar e repensar. Portanto, quando a Sra. Vereadora falava aqui há pouco, um processo de melhoria interna para este tipo de serviço, eu diria que este processo de melhoria interna tem que ser visto numa perspectiva geral, portanto, para toda a Câmara, e repensar-se todo o serviço da Câmara, o que é que pode ser feito através de meios tecnológicos, portanto, de meios digitais, o que é que pode ser feito, o que é que tem que ser feito pelos funcionários e o que é que está a ser feito a mais, porque efetivamente, e temos aqui hoje pontos na ordem de trabalho, pronto, que aí levam, é que às vezes poderes estamos a chamar muita coisa à Câmara quando há coisas que podiam ser feitas fora. E há outras que só a Câmara é que pode fazer, nomeadamente este tipo de licenciamentos, como já aqui foi referido. E portanto, há que adequar e pensar bem o que é que temos que fazer. E aí, sim, colocar mais pessoas. Nos outros casos, temos que arranjar soluções. Não estamos a falar aqui em despedir pessoas, também não estamos a falar aqui em deitar fora recursos. Estamos a falar em adequar as coisas aos tempos que correm e procurando, a médio prazo, soluções de melhoria para o serviço aos cidadãos. PSD de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Há serviços que têm pessoas a mais e outros com pessoas a menos. Rádio Hertz, informação.
A Albufeira de Castelo do Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, o concelho de Tomar incluído, está com um armazenamento de 97% relativamente à sua capacidade total, sendo que em apenas 7 dias a Agência Portuguesa do Ambiente confirmou a subida de 8%. São efetivamente boas notícias, mais ainda se tiver em consideração que há um ano esse registro rondava os 90%. A chuva intensa dos últimos dias ajudou a compor uma realidade que se afigurava muito preocupante, tendo em consideração os níveis registados durante janeiro e fevereiro. No mapa da bacia hidrográfica do Tejo, há mesmo albufeiras que estão acima da capacidade, como acontece com Bolsã, com 107%, e Apertadura, com 101%. Por sua vez, Capinha, Cova do Viriato, Montargil, Magos e Santa Águeda estão com a capacidade total. A Câmara de Tomar e a Polícia de Segurança Pública continuam a discutir o enquadramento relativo à implementação de um sistema de videovigilância na cidade. 4 meses após a assinatura de um protocolo entre as duas entidades, nesta altura, por aquilo que a ERTS apurou, estão em análise as questões técnicas, desde logo o número de câmaras a colocar e, claro, a respectiva localização. O objetivo é claro, a proteção da segurança de pessoas, animais e bens em locais públicos ou de acesso público e a prevenção da prática de factos qualificados pela lei como crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência, bem como o controle de tráfego de pessoas, animais e bens na circulação rodoviária. Este tema tem ganho um outro enquadramento com a recente onda de assaltos que ocorreu na cidade, sendo que a própria PSP, recorde-se, já deteve um homem de 35 anos suspeito de roubar mulheres com recurso a uma faca. Ainda assim, pelo menos até ao julgamento, o indivíduo estará em liberdade sob medida de apresentações periódicas às autoridades. E a Câmara de Tomar tem precisamente como prioridade a colocação de videovigilância no centro histórico, onde se irá incluir a chamada zona desportiva e ainda o Jardim do Mouchão, entre outras artérias próximas. Já a PSP, por aquilo que também foi apurado pela nossa redação, também quer atenção redobrada nas entradas e saídas da cidade, locais estratégicos para perceber movimentações de quem possa estar ligado a atividades ilícitas. Não há, pois, uma data definida para que se chegue a um consenso, mas é desejo das duas partes que este processo mais técnico possa demorar o menos possível para que a videovigilância possa ser uma realidade em Tomar. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, procedeu a 2 buscas domiciliárias no concelho de Pombal, distrito de Leiria, que levaram à detenção de um homem de 23 anos de idade, suspeito da prática dos crimes de roubo, ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida. O homem terá assaltado um outro na sequência de um negócio ilícito relacionado com droga, no passado 31 de janeiro. Esta detenção ocorreu em articulação com o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria, no contexto de uma ação especial de prevenção que visou o reforço do sentimento de segurança junto da população da cidade de Pombal, sendo que, dentre os principais objetivos, esteve a neutralização de fenómenos relacionados com criminalidade especialmente violenta naquela cidade. Rádio Hertz, informação. O União de Tomar recebe neste domingo pelas 15 horas o Sertanense, em jogo da 24ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A 3 jornadas do final desta fase regular, a formação nabantina já sabe que irá descer ao Distrital, mas ainda assim quer despedir-se da melhor forma possível e, como tal, pretende somar uma vitória, que seria a segunda seguida, e isto diante de um adversário que está numa série de 3 triunfos consecutivos. A Hertz fará o relato deste embate. Não perca a partir das 15 horas deste domingo. Recordar-se que a classificação nesta altura é liderada pela União de Santarém, 49 pontos, segundo Lusitânia com 47, terceiro Marinhense com 41, quarto Benfica de Castelo Branco com 33, quintos Alverca B, Sertanense e União 1919 com 32 pontos, oitavo Mortágua 31, nono Peniche com 28, décimo Rabo de Peixe com 27, décimos primeiros Sernás e Fontinhas com 25, décimo terceiro Gouveia com 23, décimo quarto e último o União do Tomar com 17 pontos.
O Sporting de Tomar defronta neste domingo o Futebol Clube do Porto em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. Os Leões, detentores do troféu, têm assim um teste de fogo na defesa do título, precisamente no reduto dos azuis e brancos, que na última época foram afastados pelos tomarenses. O jogo terá lugar às 20 horas, com transmissão de relato na ERTE. Para além deste Porto Sporting de Tomar, registro para os embates entre Oliveirense e Sporting, Académica de Espinho Barcelos e Candelária Benfica. Nuno Lopes, treinador dos nabantinos, colocou o favoritismo do lado contrário, assegurando que a missão passa por acreditar que será possível continuar a fazer história. E temos que perceber que temos que ir lá numa competição completamente diferente. É um mata-mata e sabemos que não somos favoritos. Não vamos agora estar a dizer no Dragão Caixa vamos ser favoritos, porque não somos favoritos, nem vamos assumir esse favoritismo. E aquilo que nós temos é que competir e tentar dificultar, numa primeira fase, dificultar a vida ao Porto, marcando golos, e numa segunda fase consolidando a vantagem, e numa terceira fase aumentando a vantagem. Agora isto é tudo muito bonito, mas é com palavras. Portanto, isto no fundo é dizer que temos que ir competir ao Dragão com toda a vontade. Tenho uma pena, este ano não fizemos um jogo em casa para a Taça de Portugal, a taça que é nossa, neste caso, não conseguimos aqui jogar uma vez. Olha, Nuno, um Porto que está nesta altura, o Porto que está nesta altura num excelente momento de forma. Sim, acho que tem vindo a crescer durante a época toda, nós sabemos disso, uma equipa recheada de enormes valores, com um francês de topo também, e portugueses também de topo, portanto... Falamos de Monterrey a seguir. No fundo... É uma brincadeira, mas é dizer o Porto está cheio de bons jogadores e é sempre um campo difícil de jogar, mas que nós temos que olhar para isto sempre da mesma forma, que é entrar na pista para ganhar e jogar para ganhar. Agora, logicamente que vamos esperar que estejamos todos num bom dia e que o Porto não esteja num bom dia, que esteja mais cansado, que não consiga, neste caso, acertar com a baliza, ou que o Marante faça uma exibição brutal, ou Zé Silva, neste caso. Porto Sporting de Tomar, quartos de final da Taça de Portugal hóquei em patins, neste domingo a partir das 20 horas. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Biblioteca António Boto foi palco para a apresentação das Festas de Abrantes, evento que será de 7 a 15 de junho. O cartaz, esse, é o mais abrangente possível e aposta na vertente musical, com nomes de peso como David Carreira, Carlão, The Gift ou Sara Correia, para além de Tony Carreira, que também irá atuar nas festas abrantinas. Para além da música, registro para as marchas populares, artesanato para atividades realizadas pela comunidade educativa, divertimentos para os mais novos, oferta gastronómica com as designadas tasquinhas, desporto, entre outras, sendo que o programa se irá estender por vários pontos da cidade. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, apresentou as festas à comunicação social e referiu-se a números para reforçar a importância deste evento. 8 grandes concertos, atuação de 10 marchas populares, um espetáculo de fogo de artifício, 9 conjuntos de música popular, 7 bandas locais no palco dos nossos, 12 DJs, atuação de 5 ranchos folclóricos, atuação de 4 bandas filarmónicas, 12 animações de rua, um espetáculo infantil, 7 apresentações artísticas pelos alunos da escola Dr. Manuel Fernandes, 11 provas desportivas. Obviamente que é uma festa dos abrantinos e que foi ganhando corpo e robustez de tal forma que hoje não é só uma festa dos abrantinos. E também por esta universalidade do mundo e pelo destruir das barreiras entre os países e entre as regiões, que é isso que se quer, e pela afirmação da humanidade. A festa tem sido a festa de Abrantes e as outras festas têm-se aberto ao mundo deste ponto de vista de acolher entre nós todos aqueles que nos querem visitar. Esta universalidade, esta humanidade que pomos neste processo é muito importante. Portanto, isto não é só fazer uma festa só por fazer, é muito mais do que isso. Estão apresentadas as festas de Abrantes. Tony e David Carreira, Sara Correia e Carlão são alguns dos nomes fortes que compõem o cartaz musical. Rádio Hertz, informação.
A 79ª edição da Vuelta, uma das mais emblemáticas provas de ciclismo à escala mundial, vai passar por Ourém, precisamente a segunda etapa, que terá início em Cascais, sendo que a meta será colocada precisamente no território ouriense. Assim será a 18 de agosto. Este evento proporciona uma oportunidade ímpar para promover o concelho de Ourém além fronteiras, beneficiando da sua projeção mediática, com transmissão televisiva assegurada para cerca de 190 países. Por ocasião da recente presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia oriense, não escondeu a satisfação por a Vuelta passar pelo seu território e avançou com números. Para percebermos bem a dimensão desta Vuelta, 1028 jornalistas acreditados, 298 meios de comunicação, TV, rádio, imprensa digital, 28 nacionalidades presentes, portugueses, espanhóis, franceses, britânicos, holandeses, e todos os participantes nesta jornada serão embaixadores da experiência da marca Fátima Ourém nos seus países e comunidades. A Vuelta passa em Fátima Ourém, mas o nosso objetivo é que Fátima Ourém passe também na Vuelta. Será o maior evento esportivo alguma vez realizado no concelho de Ourém em termos de audiência. A promoção de Fátima Ourém ganhará a escala internacional com transmissão televisiva para 190 países. Fátima Ourém afirma-se no plano ibérico com ganhos no turismo não sazonal em 24-25. Porque esta é efetivamente também um problema que continuamos a ter no nosso concelho, que é a sazonalidade do turismo, que efetivamente é bom, é grande entre abril e novembro, tendo que os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, continuamos a ter o problema da sazonalidade, e estes eventos ajudam-nos a melhorar e a minorar esse problema. Ourém vai servir de meta para a segunda etapa da Vuelta em ciclismo, uma das provas mais emblemáticas à escala mundial desta modalidade. Vamos avançar para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro. A 27 de março de cada ano comemora-se o Dia Mundial do Teatro. Imagino que essa data possa servir para comemorar outras coisas igualmente estimáveis, como são estimáveis os outros dias de outras estimáveis coisas. E, no entanto, cumpre aproveitar a data para voltar a falar desse fenómeno estranho chamado teatro. Contrariamente à maior parte das outras artes, o teatro não consegue deixar marcas perenes. Claro que acabam por ficar para a posteridade as peças escritas, os documentos gráficos e, mais recentemente, registros áudio ou vídeo dos espetáculos. Mas não é a mesma coisa. O ato teatral vive, consubstancia-se, consuma-se no momento em que acontece. Quer dizer, naquela hora ou duas em que um grupo de espectadores convive com uma história, acontecimentos, emoções, como se passassem aqui e agora, contado por um grupo de atores. Nesse sentido, aquilo que é mesmo importante, logo à partida, é escolher a história para contar, sabendo onde se vai contar. Depois vem a questão de como se conta a história e quem conta a história. Isto misturado com o para quem, o quando e o porquanto. E o porquê. E é este conjunto de advérbios que resume a prática teatral. Mas há mais. Fazer teatro, contrariamente a muitas outras atividades, pressupõe que se gosta de o fazer. E este prazer, ou este amor, ou esta sede de teatro só pode encontrar correspondência na esperança que o mesmo seja gerado a quem ele assiste. Todo o esforço, horas, energias despendidas ficam pagas pelo comentário interior do espectador, ainda bem que vinha ao teatro. Gabriel D'Annunzio, um autor dramático italiano, entre outras coisas melhores e piores, usava no timbre das suas cartas a frase "Só tenho o que dei". Quem faz teatro compreende bem esta frase. O que nos resta, aquilo que levamos para casa, é o que os espectadores receberam. Um grande abraço para todos os que fazem teatro e o desejo para que quem assiste possa partilhar connosco a nossa paixão. Carlos Carvalheiro aqui com a sua nota do dia.
Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.